Vamos ler o livro de Mateus 5, que é o famoso Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Pode sentar. Eu vou ler o 1 e o 2 e depois nós vamos ler em seguida. Mais uma vez quero agradecer a presença das minhas amadas maravilhosas. O capítulo 5 de Mateus fala assim: e Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Vamos dar uma pausa, quero falar desses dois versículos, que fala umas passagens mais conhecidas da Bíblia. É quando Jesus, ele diz que onde Jesus estava, grandes multidões o acompanhavam, e a gente entende por quê, né? Imagina nós aqui no Parque São Domingos, a gente ouve falar de que tem um pregador, né? O Messias, ele está andando nas ruas do Parque São Domingos, e ele está curando, né? Ele está libertando, ele está sarando, né, as enfermidades, e ele está até ressuscitando pessoas mortas que já morreram. Imagina as multidões ao ouvir isso, o que fazem? Elas vão ao encontro, né? Vão pela curiosidade, pelo movimento. Até hoje, né? Isso era o que acontecia na época de Jesus. Onde ele passava, vinham os comentários, né, dos seus feitos. Então, ele era acompanhado de uma grande multidão sempre. Eu acredito que hoje também, né, nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande de assimilar a fé, né, porque a gente acaba crendo muito no que vemos, né? A gente não crê no invisível, é mais difícil crermos no invisível porque não estamos vendo. Então, quando nós falamos que Cristo está vivo, né? Nós louvamos porque Ele vive e podemos crer no amanhã. É difícil assimilarmos a nossa fé. Ele continua sendo o mesmo daqui, né? A única diferença é que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que exercer a nossa fé para crer no que Ele pode fazer. Se nós formos observar, a gente, quando ouve, tem uma igreja que está tendo lá cura, tem uma igreja que tem um pastor, tem uma pastora que revela. Observa como desperta a curiosidade das pessoas. Porque o ser humano tem esse desejo de querer saber do futuro, né? O ser humano tem esse anseio, essa curiosidade de ir em busca de alguém que revele, né? Eu vou porque alguém vai revelar algo da minha vida. Deus vai falar comigo, né? Deus vai revelar isso. Então, até hoje ainda se busca muito, né? Lugares assim, que tenha revelações, né? Que tenha esses movimentos que a gente sabe, né? Então, a curiosidade das pessoas continua mesmo nessa época. A gente vai em busca de movimento. Eu sempre falo que palavra que traz crescimento, de ensinamento, ela não tem muito ibope, porque as pessoas querem mais movimento, querem mais desejos, seus desejos são mais em busca do ter e não do ser. Não entende que primeiro a gente precisa ser para depois ter. Né? Busca o reino primeiro. Buscar o reino primeiro é você ter a presença de Deus na sua vida. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Tudo é acrescentado. Porque é tão notório, né? Tão maravilhoso. Né? É uma coisa tão maravilhosa que a gente tem, que a gente está em nós, que é impossível vir coisas ruins para nós. Só vem coisa boa. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é amor. Então, não tem como você atrair coisa ruim quando se tem Deus dentro de nós. Por isso a importância de buscar primeiro o reino de Deus. O resto é acrescentar. E o que é esse resto? Tudo de bom. Então, Jesus, ele era acompanhado de inúmeras multidões, né? E diz aqui que ele subiu
sentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então, ele vai para um lugar e sobe com ele quem? Os seus discípulos. Esses seus discípulos tinham uma grande missão, né? E ele passava coisas diferentes para os seus discípulos. Por quê? Porque dele, da matriz, precisava sair suas cópias, né? Os discípulos teriam que fazer coisas que Jesus fazia. O que eu entendo aqui? Nós temos dois estágios da nossa vida, né? Primeiro estágio de que nós iniciamos a buscar Cristo é buscar mesmo os milagres dele. Eu sei disso. Eu já fui para a igreja, eu já fui buscar Cristo para ter algo. É o primeiro estágio nosso. Nós vamos em busca de quê? Nós vamos buscar algo, vamos buscar a melhoria de vida, vamos buscar isso, vamos buscar aquilo. Quando vai passando os estágios, a gente vai entendendo que a presença dele é a melhor coisa que a gente pode buscar. Glória a Deus. Né? A gente passa, isso leva tempo. A maturidade do cristão demora um pouco. Então, essas pessoas que vão buscar ele, né, é muito mais numerosa buscar para ter algo. Né? Necessidades. Né? Nós temos necessidades, eu tenho uma enfermidade, eu estou com uma tristeza grande, eu estou com as emoções tudo à flor da pele, eu preciso de cura. Eu vou buscar quem? A Cristo. Agora, esses discípulos aqui, eles estão em outro estágio. O desejo desses discípulos são outros. Eles querem ser como Jesus. Agora eles vão passar a ser agentes dos milagres que Jesus fazia. Né? Eles estão em busca de Jesus, para quê? Para se tornar semelhante, para tornar semelhante em quê? Nos mesmos milagres que Jesus fazia, eles também querem fazer. É tanto que Pedro, todos os discípulos, eles tinham um desejo enorme de quê? De curar, né? De pregar. Jesus, calma. Jesus sempre falava, ensinava, mas também falava para não serem tão ansiosos, né? Porque haveria tempo para tudo. Então, os discípulos queriam agora ser agente de milagre. Eles não estavam mais em busca do milagre, eles queriam ser o milagre. Eles queriam curar também, né? Eles queriam também sair nos quatro cantos para levar a palavra. Estavam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Sabe para quê? Porque eles queriam passar isso. Né? É como a gente faz um projeto, quando nós... vamos falar uma coisa simples, né? Quando a gente... quando chega alguém a nós e fala assim, olha, vamos falar de emagrecimento, por exemplo, que é algo que todo mundo busca hoje, né? Olha, eu consegui perder 10 quilos. Mas como você fez isso? Você quer saber. E a pessoa, por ter conseguido, né, aquele feito, ela quer passar para frente. Ela não quer ficar só com ela. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso vai fazer bem para você, porque ela sabe o bem que fez para ela. Então, ela quer passar. Quando a gente está cheio de Cristo, a gente quer passar isso para as pessoas. A gente quer dizer, olha, esse amor, né? Essa presença faz um bem tão grande que eu quero que você se sinta bem também. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você saiba que você pode ser curado das suas emoções, né? Sabe essa tristeza? Olha, Cristo cura. Sabe esse vazio? Ele preenche. Sabe essa dor que você está sentindo? Ele sara. É isso que a gente quer passar para as pessoas. Por quê? Porque ele já fez conosco. Agora você sabe que ele pode fazer e ele quer que você também sinta a mesma coisa. Isso que é esse amor, esse desejo, era isso que os discípulos queriam passar, né? E isso só com estágio, né? Com a busca, né? Estar aqui hoje, é isso que a gente está buscando, né? Eu não sei que estágio que cada um de nós está. Eu sei o meu, né? Eu já sei o estágio que estou. Né, se é buscar essa cura, buscar a Cristo, ou se você já quer estar querendo passar adiante, né? Nós vamos passar por isso, cada um aqui. Então Jesus, ele começa a ensinar os discípulos dele. Ele começa a passar assim. Essa bem-aventurança é como Jesus
fala assim, olha, vai começar um novo regimento. Tudo que eu vou falar aqui será algo novo, será uma nova história, será um novo decreto, né? Daqui para diante vocês vão começar a exercer algo novo, né? Uma nova história, um novo mandamento. E aí ele vem falar, aí a gente vai ver das bem-aventuranças, que é quando ele começa a falar das bem-aventuranças, né, para os seus discípulos. E o que representa essas bem-aventuranças? Quando Jesus fala isso para os discípulos, ele não quer dizer assim, olha, vocês serão isso, né? Vocês serão aquilo. Não, ele fala assim, olha, vocês são. Vocês já são. Ninguém vai precisar. Tudo que eu vou ler aqui, todo mundo sabe as bem-aventuranças de Cristo, né? A bem-aventurança do crente, do sermão da montanha. Mas ele não está falando que eu vou sair daqui, meu Deus, eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais paciente. Não, tudo isso nós já somos. Jesus está falando assim, vocês já são isso que nós vamos falar. A única coisa que a gente precisa descobrir é desenvolver tudo isso que está dentro de nós. Porque quando Deus nos criou, Ele não nos fez imperfeitos. Ele nos fez perfeitos à sua semelhança. Então, por que eu não sei que eu tenho tudo isso? Porque em algum momento eu esqueci de quem eu sou. Eu esqueci da perfeição que eu sou diante de Deus, de que Deus me fez semelhante a Ele. Eu esqueci isso. O pecado que existe em nós, né? Ele faz nos sentir a cada dia como está faltando algo. A gente nunca se sente completo. A gente dificilmente se sente importante. Observa que sempre quando a gente vai falar alguma coisa, sempre está faltando algo em nós. Até mesmo em coisas simples. Chega alguém na nossa casa que faz um elogio, né? Nossa, como sua casa é bonita. Ai, mas a gente está arrumando aqui. Nunca você está satisfeito. Porque a impressão que dá é que sempre está faltando algo na nossa vida. Isso é um sofisma colocado na nossa mente pelo diabo, pelo Satanás. Porque ele nunca quer que a gente tenha essa certeza, né? Que somos perfeitos, que somos semelhantes ao Pai. Ele quer que a gente sempre esqueça de quem nós somos. Esse é o desejo, para que a gente não produza, né? Para que a gente não seja pessoa mais que vencedores. E Cristo está falando que vocês são mais que vencedores. Glória a Deus. E ele diz assim, ó, ele dá receitas da felicidade. Isso aqui não é somente uma ministração, não é somente um sermão religioso para seguidores. Jesus não queria um monte de pessoas seguindo ele. Jesus queria desenvolver pensadores, né? Ele queria que no mundo tivesse pessoas que pensassem, que não fossem pessoas conformadas. Ele não queria pessoas alienadas. Ele não queria que continuasse uma casta de religiosos. Ele queria pessoas livres e pessoas que pensassem antes de falar. Então ele dá 9 receitas da felicidade que todo mundo busca. Marlene, você sabe o segredo da felicidade? Sei. Vou falar uma por uma agora. Se praticar isso, será feliz. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. E ele diz assim, ó, vocês são. Mas eu não tô, eu esqueci do que eu sou. Então trate de reviver isso. Trate de trazer à existência tudo que está dentro de vocês. Não se trata de um sermão religioso, se trata de uma mudança de mentalidade. Né? Eu tenho que parar de ser conformado e começar a desenvolver aquilo que eu sou, filho do Altíssimo. Sou filha de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, então comporte-se como tal. É isso que Jesus está falando. Vocês são filhos de Deus. Então traga isso à existência.
Se comporte como tal. Já está em vocês. Isso não foi perfeitos. Parem de dar ouvidos que vocês não são ninguém importante. Todos somos pessoas importantes. Somos pessoas vencedoras. É só isso que tem que ter no nosso pensamento. Aí ele fala assim, ó. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, reino dos céus. Esse pobre em espírito, ele abre um leque enorme de entendimento, né? O que eu preciso? Ele não está fazendo uma apologia à pobreza, à falta, a não ter isso, a não ter aquilo. Não é esse tipo de pobreza que Jesus está falando, né? E bem-aventurados os pobres em espírito. Eu entendo que, para mim, deles é o reino de Deus. Para que o reino de Deus seja meu, esteja em mim, eu preciso abrir mão. Eu preciso me esvaziar. É como um copo de água cheio. Cheio, ele está sujo, porque de tanta coisa dentro, ele ficou uma cor horrível, uma água poluída. Para que entre algo novo em mim, eu preciso esvaziar esse copo, eu preciso me esvaziar, para que o reino chegue a mim. Porque o reino é amor, é paz, é longanimidade, né? É tudo de bom. Então, o que está dentro de mim? O que eu preciso me esvaziar? Né? O que eu preciso? O que é pobre em espírito? É eu sair de dentro de mim o que? O ego. Né? Olha só o que eu tô cheio. Eu tô cheio do ego, eu tô cheio de ingratidão, né? Cheio de autossuficiência, cheio de, assim, das certezas que a gente acha que tem e não tem. A gente tem que se esvaziar, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas. Pobre em espírito é você reconhecer que você erra. E que você precisa se esvaziar disso para que o reino esteja em mim. Né? Ser pobre de espírito é ser humilde. E uma pessoa que ela não é humilde, ela não reconhece seus erros. Ela não reconhece que ela precisa de mudança. Isso é ser pobre em espírito, é ter humildade, reconhecer os seus erros e se esvaziar de si, do próprio ego, para que o espírito reine. Então ele fala, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Chorar não é um indício de pessoas que estão em sofrimento, não é um choro de sofrimento. A gente chora de alegria, né? A gente chora por que não, né? Eu canso de estar triste e choro para tirar aquela tristeza de dentro de mim. O Senhor fala que todos seríamos consolados. A gente não vai saber que a alegria existe se também não passar pela tristeza. Na verdade, a gente passa a dar muito mais valor à alegria quando a gente fica triste, né? Então, os dois é importante na nossa vida para ter um equilíbrio. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que lindo. Deus nos consola, né? Para a gente sem esvaziar, né, de si, a gente não vai ser consolados pelo Senhor. E ele diz assim, ó, esse é perfeito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É muito interessante isso daqui. Como é que eu sou manso? Teve um estudo que diz que daqui 10 anos, eu acho que não chega a tanto, 20% da população vão ser altamente ansiosos, depressivos, né? E a gente vê isso já acontecendo, não precisa nem chegar a 10 anos, né? O ser humano cada vez mais ansioso, estressado, intolerante, né? Sem controle emocional nenhum, não é verdade? As mídias hoje, tudo que a televisão mostra, os canais e redes sociais, eles
ele só trabalha a nossa ansiedade, cada vez mais para nós ficarmos ansiosos, né? Essa mansidão, ela envolve paciência, temperança, né? Jesus ensinava lá atrás o mal que fazia a ansiedade nas nossas vidas. Por que andais ansioso? Né? Olha que a mesma ansiedade que ele pregou lá atrás é as mesmas de hoje. Por que se preocupa com o que veste? Por que se preocupa com o que come? Por que não se preocupa com a vez disso, com a vez disso, daquilo? Tudo que Jesus falava antes são as mesmas preocupações de hoje. Olha o que nos consome. Né? O que eu vou comer, se eu vou comer bem ou não? Se eu vou me vestir bem ou não? Se eu vejo alguém mais bem vestido do que eu, aquilo me consome, porque eu não posso, né? Se eu vejo alguém com um tênis bonito, eu queria ter esse tênis, e se eu não posso, aquilo já me consome, já me traz ansiedade. São as mesmas coisas. E ele falava, ele usava a natureza, olha, tá vendo os lírios, né? Olha, nem Salomão com toda a sua glória, olha só como ele usava, né? Que isso não era importante, assim como hoje não é a coisa mais importante. Não é que nós não podemos ter, né, conforto, isso não está em jogo aqui, mas a ansiedade pode nos consumir de tal forma que a gente vive uma vida atribulada, estressados, né? Vivemos consumidos pelo ter, né? E a gente esquece do ser. A gente é consumido pelo externo e não se preocupa com o interno. Sendo que a nossa alma é muito mais importante do que nossa carne. Se não cuidarmos da nossa alma, a nossa carne vive doente. Toda enfermidade ela é gerada da nossa alma, das nossas emoções. É só o corpo gritando, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você pare, eu preciso que você alimente a minha alma, eu preciso que você se cure internamente, porque eu estou pedindo socorro. As nossas enfermidades é o corpo pedindo ajuda. Ele é só a pontinha do iceberg, né? Tudo que está abaixo é a alma, e a gente trata daquela pontinha lá com tanta intensidade e esquece de cuidar das nossas emoções, da nossa alma. Então, como ser manso em uma terra que só se preocupa com o que está por fora? Não vai ser manso. E ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Eles viverão bem, né? Sem tanta ansiedade, sem tantas preocupações. Eu falei na quarta-feira passada, ou foi sábado que eu disse, que Deus, é como Deus falando comigo, sabe? Eu tenho 43 anos e sempre corremos. Eu trabalho desde 6 anos de idade. Já devia estar aposentada. 6 anos de idade, porque sempre ajudamos nossos pais. Sabe, nós começávamos cedo a fazer crochê, ajudávamos na roça. Então, ajudávamos nossos pais, trabalhando juntos, sempre trabalhando muito. Meus pais são pessoas que trabalharam a vida inteira. E minha mãe ainda trabalha muito hoje. Mas eu cheguei é com o Espírito Santo falando comigo assim, eu me via como se eu estivesse segurando uma corda grossa, enorme, e ela chegava a cortar as minhas mãos. E ele dizia assim, solta a corda. Tá na hora de você viver mais pelo meu Espírito. Tá na hora de você parar de correr tanto, né? Começar a usar a sua fé, usar a sua mente. Sabe por quê? Porque agora você vai viver em sabedoria. Você vai trabalhar através daquilo que eu te direcionar. Sem fadiga. Sem tanto sofrimento antecipado. Até hoje você correu atrás. Agora as minhas bênçãos vão correr atrás de você. E isso requer muita fé. Oração. Eu não entendo isso como
paralisação, porque a oração sem a ação, ela não funciona. Mas eu vou agir de forma diferente. Agora é o Espírito Santo que vai me conduzir. Chega de correr atrás, Marlene. Chega de fadiga. Chega de sofrimento. Agora chegou a hora de eu te mostrar o caminho certo. Solta essa corda que está te machucando, que está te desgastando. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse fome e sede de justiça é muito interessante. Ele está falando de não sermos conformados. O que é ter fome e sede de justiça? Com o que eu não devo ser conformado? Vamos trazer tudo para hoje. Eu não posso me conformar com a corrupção. Eu não posso me conformar com a injustiça. Eu não posso me conformar com opressão. Eu não posso me conformar com bullying, né? Que mata as crianças na sua infância. Eu não posso me conformar com a injustiça, né? Eu não posso me conformar com a violência com as mulheres. Eu não posso me conformar quando o meu casamento precisa de ajuda e eu ficar paralisada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me conformar com isso. Eu preciso reagir. Eu não posso me conformar com tanto jovem perdendo a vida, sem esperança, se suicidando. Eu não posso me conformar com isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso me conformar com o meu irmão padecendo com tanta dor e eu não senti aquela dor. É disso que Jesus está falando. Não seja conformado, tá? Tenha sede e fome de justiça, porque esses que não se conformam serão fartos. Olha como é o ensinamento de Cristo para nós. Ele está dizendo, você não é um conformado, né? Você não pode viver rodeado de tanta coisa ruim e viver parado. Né? A gente precisa fazer alguma coisa. Como que eu posso fazer? Qual é a ferramenta que eu tenho nas minhas mãos que eu posso mudar tudo isso? Que eu posso ter fome e sede de justiça? Como isso chega na minha mão? Que ferramenta é essa? A oração, a misericórdia, né? Se importar, a empatia, de se importar com as pessoas, né? O altruísmo de se colocar no lugar das pessoas. Eu só sinto isso quando eu tenho fome e sede de justiça. Aí ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí entra na parte de que a gente pede tanto misericórdia de Deus, né? Mas na hora da gente ser misericordioso, parece que não é conosco, né? Tem uma passagem bíblica que eu não vou buscar, mas fala de um homem, um senhor, que tinha um servo que devia muito para ele. E ele foi pedir misericórdia e o servo teve misericórdia, perdoou seus um valor muito grande. E aí ele tinha um servo, esse homem que foi perdoado, e o servo tinha pouco a ser perdoado e ele não conseguiu perdoar o servo. E o Senhor ficou sabendo, né? Como eu posso ter misericórdia com ele e ele não tem misericórdia com o seu próximo? Jesus traz assimila isso para nós. Como nós todos os dias pedimos a Deus, nos perdoa, né? Tem misericórdia. E um erro do nosso irmão, um erro que alguém faz, né? A gente não consegue refletir, se colocar no lugar e dizer, olha, eu poderia ser eu, então eu vou ser misericordioso. Porque se fosse eu gostaria de ser compreendido. Não é verdade? E ele fala que esses que têm esse comportamento, eu também terei missão misericordiosa, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os transparentes, os verdadeiros. Esses que têm um coração sincero, eles verão o invisível. Porque
Porque Deus não se vê, né? Não se pega. Você consegue pegar Deus? Você consegue... não tem imagem, só se sente. Então, eu não consigo sentir Deus se eu não tiver um coração puro. Se meu coração não for sincero. Até a oração, ele esquadrinha nossos pensamentos. Né? Eu posso estar falando uma coisa aqui e não sentir isso. Né? Eu posso falar que eu amo tanto e ele sabe que se não houver um amor genuíno em mim, ele não vai se fazer presente. Então ele fala, olha, os limpos, os transparentes verão a Deus. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Então foge um pouco do que a gente foi ensinado, do que a gente vê, né? A gente acha que só quem vê a Deus são aquelas pessoas que fazem isso, que fazem aquilo. Isso é para todos. Todos que são sinceros, de uma criança a um ancião, os que têm um coração limpo, verão a Deus. Falarão com Ele, né? Se comunicarão com Deus. Onde houver amor, onde houver tranquilidade, onde houver mansidão, Deus se faz presente. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados pacificadores. Eita! Porque deles, eles serão chamados filhos de Deus. Olha! Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós somos pacificadores ou somos estressores? É uma pergunta, né? Bem assim. Será que eu sou uma pacificadora? Ou eu sou uma estressora? O que é estressora? O pacificador, quando ele se encontra diante de uma situação que cause irritação, quando você se encontra diante do estressado, vamos dizer assim. Se eu sou um pacificador, eu procuro acalmá-la. Diante de uma situação, eu procuro trazer mais refrigério. O estressor, ele lança fogo. Tem uma fogueirinha ali e ela tá pequenininha. O estressor, sabe o que ele faz? Ele joga gasolina para o fogo crescer. Então, ele tem prazer em quê? Na inflamação. Né? Quando tem uma feridinha, eu vou cutucar mais porque eu tenho prazer naquela ferida crescer. O pacificador não, ele refrigera. E como que eu refrigero? Trazendo para a nossa linguagem uma palavra branda. Porque a palavra branda, ela acalma qualquer ira, qualquer furor. Então, o pacificador, ele tem intenções diferentes, né? Ele motiva mais, né? O pacificador, nós vamos trazer em todas as situações, porque temos todos os perfis aqui. Um pacificador, quando tem um amiguinho, né, que é irritadinho, é estressado, ele vai estar sempre trazendo a ele uma nova visão. Né? No relacionamento marido e mulher, né, que tem sempre aqueles picos de agitação, vamos por assim, um tem a obrigação de pacificar. De preferência, o que tiver mais calmo. Jamais ser um incendiário, jamais ser um estressor, né, daquela situação. Então, os pacificadores são chamados filhos de Deus por ter o discernimento de trazer refrigério numa situação que se encontra inflamada, fora de controle. São os filhos de Deus. Eu acho que nesse mundo que nós vivemos, está muito raro encontrarmos pacificadores, né? Porque a gente é consumido, né, por tantas coisas que na hora da tempestade a gente tende a quê? A se tornar igual.
né? Aquela situação, a gente não consegue parar e refletir. Ei, sou filha de Deus, sou filho de Deus, eu devo trazer tranquilidade para esse momento, eu tenho que trazer tranquilidade, né? Eu preciso ser diferente nessa situação. Eu não posso reagir, porque um pacificador, ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir, né? Essa situação precisa de algo diferente, e não é estressando mais. Amém? Então, os pacificadores, eles são chamados Filhos de Deus por isso, por ter a habilidade de trazer paz aonde está totalmente defasado. Vamos dar um exemplo de uma mulher chamada Abigail. Ela tinha um marido que ele era assim, filho de Belial, é o que representa o nome dele, filho de Belial. E este homem, certa feita, Davi vai pedir um alimento para ele e para os seus homens. E esse Davi já cuidava da região, né? Para que os malfeitores não invadissem a casa deste homem. E este homem, por ingratidão, ele resolve mandar um recado para Davi que nem sequer conhecia ele. E essa resposta causou em Davi uma ira tão grande que ele fala assim: olha, nós vamos invadir este lugar e não vai sobrar uma criança viva. E o servo vai a quem? Vai a Abigail. E conta o que aconteceu. Sabe o que essa mulher faz? Ela manda preparar um banquete e vai ao encontro a quem? A Davi. E se prostra diante dele, se humilha, traz a ela, né, para si o pecado que o seu marido cometeu. E ela dá uma lição no homem de Deus, que é Davi, de pacificação. O que é ser pacificadora? Né? E que Davi ali cai em si. Ele diz assim: olha, bendito é o Deus que te enviou, mulher, a vir até mim, porque eu ia cometer um grande pecado. Ele se deixou ser contaminado pela ira daquele homem. Mas uma mulher sábia, ela foi de encontro com esse homem, 400 valentes, e conseguiu de joelhos, com palavras brandas, com palavras de sabedoria, trazer a consciência desse homem. Isso traz para nossos dias. Palavras brandas quebram qualquer furor. E essa mulher chamada filha de Deus por essa atitude. Está aqui, ó, na Bíblia o nome dela, né? Está exaltada como uma pacificadora. Olha só que coisa linda. Bem-aventurados que sofrem. Aí ele começa a dizer: olha, vocês vão sofrer perseguições por minha causa, por causa da justiça, porque vocês serão justos, vocês são perseguidos, e deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Ó, vocês já são. Como eu disse, ninguém vai sair daqui dizendo assim: eu preciso ser mansa, eu preciso ser pacificadora, eu preciso ser misericordiosa, eu preciso. Não, vocês já são. Vocês já são tudo isso. Só precisa descobrir e exercer. Mudança de pensamento. Eu já sou, eu sou completa, eu tenho tudo. Então eu preciso o quê? Exercer isso. Quando vieres a perseguição e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, sejam felizes, alegrai-vos, porque o galardão é nos céus, o vosso galardão é grande, porque assim perseguiram também os antepassados, antes de vós. Aí o 5:13 diz assim: vocês são, ó, de novo, vocês são sal da terra. Esse sal da terra representa muito. Talvez hoje a gente leia isso e não sinta tanto, que representa tanto, porque a gente vê o sal como uma coisa comum para temperar o nosso alimento. Mas na época, sal tinha valor, né? Era pago os salários com sal. E tinha muito valor, era algo grande. Então, quando ele fala vocês são sal da terra, é porque o sal na época tinha um enorme valor. E o que representa o sal é para uma outra administração, vai entrar a representação do sal.
na história da Bíblia o valor que tinha o sal na época. Então ele fala assim, vocês são sal da terra, vocês têm muito valor. E se o sal for insípido, olha aqui, esse valor não pode ser perdido. Se vocês perderem, se vocês esquecerem de quem vocês são, vocês se tornarão insípidos. Aí eu vou falar uma frase que eu ouvi, eu até postei, que diz assim, que muitos nasceram diante de um banquete e vivem conformados com a migalha. Nós somos filhos de um rei que nos deu tudo, mas a gente vive conformado atrás de migalhas. Conformismo. Nós esquecemos de quem somos filhos. Nós esquecemos de como fomos criados. A imagem e semelhança de Deus. Nós esquecemos do poder que tem dentro de nós através do Espírito Santo. Nós não exercemos esse poder. Nos tornamos insípidos quando esquecemos disso. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando a gente esquece de quem somos, nós nos tornamos algo sem valor. Na verdade, tudo que a gente ouve é que nós não somos capazes, né? Isso é um sofisma. Não somos capazes, não temos valor, nada que eu faço tem crescimento, nada que eu faço vai para frente, nada que eu faço é certo. A gente esquece de quem somos. A gente passa a acreditar nessa mentira. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Vocês são tão iluminados que é impossível vocês não aparecerem. É impossível não ver o Pico de Jaraguá. De longe a gente vê. É isso que somos. Nós somos luz neste mundo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. Olha que coisa linda. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele está falando assim, eu vou te dar uma luz para vocês resplandecerem. Jesus está falando isso? Não, ele está falando resplandeça, que você já tem diante dos homens. Para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso que Jesus reúne os seus discípulos, porque ele sabia a missão que eles tinham que seguir, e que chegar até nós, e que um dia nós estaremos aqui sentados, ouvindo, um dia nós iríamos ter esse acesso, que antes não era permitido, não teríamos esse acesso, né? Apenas 500 anos atrás, podemos ter o privilégio de ter a palavra de Deus, podemos ter o privilégio de ser traduzido para nós, para que possamos ter acesso, para que possamos se comunicar, para que possamos ter entendimento do que Deus pode fazer na nossa vida, que possamos ter interesse de examinar, para que a nossa fé seja fortalecida através das Escrituras, para que a nossa alma seja sarada através da palavra dele, mas que principalmente, que cada versículo que eu falei aqui, se nós exercermos, se nós trazermos isso para a nossa vida, a gente vai ser felizes. A gente vai ser sal. A gente vai ser luz. E onde tem a luz, nenhum tipo de escuridão vai chegar em nós. Nós somos isso, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos filhos de Deus. Para finalizar, eu vou ler 2 versículos, que diz assim, Romanos 12, 2. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados. Nós só vamos ser transformados, quando nós renovarmos nosso entendimento. Para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus. A gente só vai conhecer a vontade de Deus quando nós mudarmos a forma de nós pensarmos, quando nós formos mais espirituais. E por último, Efésios 1, que foi o que o pastor Douglas leu, eu quero ler o 5. 4 e o 5.
E diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Essa palavra predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Filhos de adoção por Cristo. Um filho eu sou filho de um rei. Eu sou filho de um rei. Por mais que eu não queira, por mais que eu esqueça que eu tenho um rei como pai, eu nunca vou deixar de ser filha dele. Um rei, um filho de um rei, ele sabe que um dia ele vai assumir o trono do pai. Então, o que ele precisa fazer para assumir o trono do pai? Precisa ser transformado. Ele precisa aprender, né? Ele precisa aprender a se comportar como filho de um rei. Ele precisa aprender, né, coisas para poder, um dia ele sabe que vai assumir o trono do rei. Por mais que ele não queira, ele vai deixar de ser filho do rei? Não. Deus nos criou, nos adotou como filhos através de Cristo. A gente pode esquecer disso. Tem muitos que sequer querem ser. Tem um tesouro nas mãos, né? Um verdadeiro tesouro dentro. E fica desesperado, caçando fora e nunca vai achar porque ele está dentro. Vive perdido na vida, buscando coisas que não vai ter fundamento, não sabe para onde vai, não sabe como vai. E tudo, o maior tesouro dentro da gente. Né? E esse tesouro, ele precisa ter interesse de buscar. Olha o tempo que a gente perde na vida, preso aqui fora, preso em coisas tão inúteis. E o verdadeiro tesouro dentro de nós. Sabe o que me lembra? Lembra uma metáfora de um fazendeiro que soube que tinha um lugar que tinha enormes diamantes. E ele foi consumido por aquele desejo de encontrar esses diamantes. E ele resolve ir atrás desses diamantes. Ele foi tão contaminado pelo desejo desses diamantes que ele resolve vender uma fazenda linda que ele tinha para que tivesse dinheiro para sair em busca desses diamantes. Ele vende tudo, deixa sua família com o vizinho e vai em busca desses diamantes, que nunca encontrou. Morreu pelo caminho sem jamais encontrar esse diamante. Certa feita, o comprador da fazenda dele, passeando dentro da sua fazenda, ele encontra uma pedra diferente, que brilhava muito. E ele resolve, por interesse, averiguar aquela pedra. E ele descobre que era um diamante. Dentro da fazenda daquele homem que vendeu a sua fazenda para ir em busca de diamante, tinha um verdadeiro mina de diamantes. Ele saiu em busca de algo que já tinha dentro da fazenda dele. Morreu procurando. E o verdadeiro tesouro ali dentro, ele não conseguia ter capacidade de observar mais, de conhecer mais o seu território, de mergulhar mais dentro de um tesouro que já era dele. Perdeu a vida procurando algo que nunca ia encontrar, sendo que dentro da fazenda dele tinha o maior tesouro. É isso a nossa vida. A gente perde tempo procurando coisas inúteis, que nunca vamos achar, procurando um tesouro fora que está dentro. E quando a gente percebe isso, é tarde demais. Perdemos a juventude, perdemos a saúde, procurando algo que provavelmente nunca encontraremos, porque tudo está perfeitamente guardado dentro de nós, sem nunca despertar o desejo de buscar. Amém? Amém.
Essa mensagem que o Senhor quer trazer nessa noite. Nós já somos, nós já temos, mas precisa-se de um interesse em buscar isso com mais profundidade na nossa vida, os tesouros que tem dentro de nós, o valor de quem somos. Amém? Deus abençoe.